Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Deus pela excelente peregrinação que tivemos ontem, a relíquia de São João Bosco. Então, podemos rezar com ânimo, em ação de graças, por tudo que recebemos nesse apostolado, na capela e na escola, e também, claro, pedir ainda mais graças para a santificação de cada um de nós, que é o nosso propósito nesse apostolado. E ainda antes de passarmos ao sermão e aproveitando que estamos no domingo da Santíssima Trindade, desse grande mistério e de difícil entendimento, é preciso que estejamos atentos a algumas tentações e erros que podem surgir na nossa formação. Uma tentação e o erro, por exemplo, de autodidatismo em filosofia e teologia, que leva a pessoa a se tornar a própria referência, sem se dar conta das limitações e nuances próprias e dos nuances dos princípios, das suas aplicações. Quase sempre se termina sabendo pouco nesse autodidatismo e algo bastante limitado a um aspecto, mas a pessoa pensa, acha que sabe muito e entra então em questões delicadas, inclusive em questões que a própria Igreja tem toda a prudência e cuidado, às vezes até em questões que a Igreja proibiu a discussão, dada a sua complicação e pelos ânimos se acirrarem. Outro problema é acreditar com facilidade alguém que tem um bom vocabulário sobre o assunto e que parece ter muita segurança e muita confiança. E assim, qualquer um parece ter credibilidade e é seguido muito facilmente. E assim formam-se gurus e seguem-se gurus. E também querer entender ou resolver assuntos difíceis de teologia, de filosofia, como se fossem, perdoando a expressão, em botecos virtuais das redes sociais, com a banalização desses assuntos. Pensar que se vai resolver os problemas que há na igreja, em seus membros, com alguns posts ou vídeos de redes sociais, por exemplo. E a falta de humildade e seriedade intelectual que muitas vezes vai permeando para se manter uma posição, para se fazer uma afirmação que choque, que chame a atenção. Essas questões de filosofia e de teologia bastante delicadas. Então é preciso manter bastante atenção àqueles que vão por esse caminho, ou seja, de querer ensinar sem ter recebido uma missão da igreja, seja aqueles que querem seguir essas pessoas. Os caros católicos, entramos hoje no tempo depois de Pentecostes, encerramos o tempo pascal ontem, com o sábado na oitava de Pentecostes. E começamos esse tempo de Pentecostes, esse tempo litúrgico, com a festa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, que é verdade essencial, mais básica para a nossa salvação. Todas as verdades reveladas, evidentemente, são essenciais para a nossa salvação. A Santíssima Trindade é verdade essencial e básica da nossa fé. Sem a Santíssima Trindade, não existiria a encarnação, a redenção, a presença real na Eucaristia, a missa, todas essas obras feitas pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho.
Desde o Antigo Testamento, embora discretamente, porque Deus é pedagogo perfeito e sabia do risco de se cair no politeísmo, mas desde o Antigo Testamento, discretamente, somos ensinados sobre a existência da Santíssima Trindade, sobre esse mistério. Para citar apenas duas passagens, a primeira delas, as primeiras palavras da Sagrada Escritura. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse princípio não é simplesmente um princípio de tempo, do começo do tempo com a criação, mas esse princípio é o Verbo, pelo qual foram feitas todas as coisas, como recitamos e cantamos no Credo. E um pouco depois está dito, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Temos aí uma referência à Santíssima Trindade. Ou então em Isaías, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Santo 3 vezes, a Santíssima Trindade é o Deus, a unidade de Deus, um só Deus em 3 pessoas. E Nosso Senhor, evidentemente, praticamente ao longo de toda a sua pregação, nos 3 anos de sua vida pública, se refere de algum modo a essa distinção de 3 pessoas em Deus. Mas hoje nós temos no Evangelho a afirmação clara: ide, ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em nome no singular, porque é um só Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, são 3 pessoas em um só Deus. Meus caros católicos, a Santíssima Trindade é um mistério, quer dizer, uma verdade sobrenatural. Uma verdade que jamais poderíamos conhecer pela nossa razão, simplesmente. Raciocinando, refletindo, investigando. É uma verdade que está acima das forças da nossa natureza, acima das forças da nossa inteligência humana. É, portanto, um mistério, uma verdade sobrenatural, que como tal só pode ser conhecido, esse mistério, pela revelação divina, porque Deus nos falou que Ele é um só, em 3 pessoas. E em seguida, a partir da teologia especulativa, podemos entender um pouco melhor esse mistério, como é possível que haja um só Deus em 3 pessoas, sem que sejam 3 deuses. A razão humana consegue não demonstrar isso, que é impossível, porque é uma verdade sobrenatural, mas consegue afastar as objeções e lançar algumas luzes para que entendamos um pouco melhor. E algo que se estuda durante um ano inteiro num seminário. Tentar entender esse mistério seria como colocar a água do mar em uma concha, como diz Santo Agostinho e como Deus disse a Santo Agostinho. Mistério dos mais profundos de nossa fé. Uma só essência, um só Deus em 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, mas um só, mas não é uma só pessoa, mas 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Deus é eterno, é o ser necessário. Não tinha como Deus não existir. Sempre existiu. E é necessário que fosse assim. É o ser necessário, o único. E Deus, existindo desde toda a eternidade, com toda a sua perfeição, conhece a si mesmo desde toda a eternidade perfeitamente. E é esse conhecimento de Deus perfeito que gera o Filho. Assim, Deus Pai gera Deus Filho por via de inteligência desde toda a eternidade. Não houve sequer um só instante em que o Filho não existisse. Porque se é Deus, o Filho também é eterno, e Deus, desde toda a eternidade, conhece a si mesmo. Não houve um instante em que não se conhecesse perfeitamente a si mesmo.
Portanto, Deus Pai gera Deus Filho por via de inteligência desde toda a eternidade. Por isso chamamos Deus Filho também de Verbo, o pensamento de Deus, que vem do conhecimento de Deus de si mesmo. E Pai e Filho, existindo desde toda a eternidade, amam-se desde toda a eternidade. Portanto, do Pai e do Filho procede o Espírito Santo por via de amor, por via de vontade, desde toda a eternidade. Não houve um instante em que o Espírito Santo não existisse. Porque Pai e Filho existem desde toda a eternidade e se amam desde toda a eternidade, fazendo assim proceder o Espírito Santo desde toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em tudo: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, infinitude, perfeição e em todos os atributos divinos. Exatamente iguais. A única diferença entre eles é simplesmente que Deus Pai não procede de ninguém. O Filho procede do Pai desde toda a eternidade e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Verdade que podemos, essa verdade da Santíssima Trindade, sobre a qual podemos apenas diminuir a nossa ignorância, é bem verdade, mas uma verdade essencial e tão básica da nossa fé, e o inimigo, sabendo disso, fez que surgissem várias heresias que tocassem a Santíssima Trindade, heresias, por exemplo, que negavam a divindade do Filho, que negavam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Inclusive, essa heresia negando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que é justamente o que o distingue do Pai e do Filho, essa heresia que foi o pretexto para o cisma do Oriente, para que tantos cristãos no Oriente deixassem a unidade da Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, caíssem no cisma e assim também por esse erro na heresia. Os caros católicos, a Santíssima Trindade basta a si mesma. E nossa vida, então, deve ser orientada para ela, para a Santíssima Trindade. O santo sacrifício da missa é, em primeiro lugar, para cultuar, para honrar a Santíssima Trindade. Na missa tridentina isso fica bem claro na oração do ofertório, logo após o lavabo, em que o padre diz: recebei, ó Santíssima Trindade, esta oblação que vos oferecemos em honra da paixão, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Santíssima Trindade que nós oferecemos o culto, o sacrifício de valor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fica claro também na oração entre o Ite Missa Est e a benção final, que o padre profundamente inclinado faz em voz baixa sobre o altar. Que vos seja agradável, ó Santíssima Trindade, essa homenagem da nossa servidão. A missa nos indica, então, que devemos orientar toda a nossa vida à Santíssima Trindade. E assim, caros católicos, devemos, o quanto podemos, com nossa natureza humana, elevada pela graça, imitar a Santíssima Trindade. Como dissemos, na Santíssima Trindade, Deus conhece a si mesmo. Devemos, então, procurar conhecer melhor a Deus. Pelo catecismo, pelos livros de doutrina sólida e consagrados pelo seu uso na Igreja. Livros próprios para a condição de cada um. Como diz São Paulo, é necessário saber, conhecer com sobriedade. E claro, conhecer a Deus também pela oração, que nos dá não só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento saboroso, um conhecimento
com amor, um conhecimento que nos leva à sabedoria, justamente. E devemos imitar a Santíssima Trindade, caros católicos, procurando nos conhecer, reconhecendo de onde viemos, o que somos. Na nossa natureza e na nossa história, viemos de Deus, somos terra cinza e a ela retornaremos. Conhecemos a nossa história de vida, aquelas inclinações, boas ou más, que foram se desenvolvendo em nossa alma e como estamos hoje. Nos conhecermos hoje e nos conhecermos a nós mesmos não simplesmente, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, mas conhecemos a nós mesmos diante de Deus. Cada um conhecer melhor a si mesmo diante de Deus para, apoiado nele, se converter mais a Ele no combate espiritual. Conhecer a si mesmo diante de Deus, porque o que importa é o que nós somos diante de Deus. Não é o que somos diante dos outros ou em comparação com os outros. Devemos então procurar, cada um, conhecer a si mesmo diante de Deus, sem nos comparar com os outros, o que nos distrai de nós mesmos e nos distrai de Deus. Conhecer a si mesmo quer dizer cada um conhecer as fraquezas e forças naturais de sua alma e também os vícios pelos pecados cometidos e as virtudes que com a graça de Deus começamos a desenvolver. Esse conhecimento de si mesmo para termos, como dissemos e repetimos algumas vezes, no final de 2023 e no início desse ano de 2024, conhecer a si mesmo para termos um certo plano e estratégia no combate espiritual. Que virtude devemos trabalhar primeiro nesse momento? Como fazer? Onde concentrar minhas orações e ações? Onde concentrar a minha artilharia nesse combate espiritual? Devemos pensar, caros católicos, sobre nós mesmos dessa maneira ordenada, boa, que não vai nos levar, se fazemos bem, ao desânimo, ao desespero, nem tampouco à presunção. Reconheceremos as nossas fragilidades, sabendo que vem de nós, a nossa natureza, dos nossos pecados, das nossas escolhas. Vamos reconhecer o bem que temos na nossa natureza e pelas boas obras que fizemos, sabendo que nisso Deus é a causa primeira e cooperamos com isso. Devemos então ter esse bom conhecimento de nós mesmos, sem desespero, sem presunção, porque somos criaturas dotadas de inteligência e podemos e devemos fazer isso, conhecer a nós mesmos, não nos tornando o centro, não referindo tudo a nós. Conhecimento de nós mesmos, que não deve ser jamais por nós mesmos, que jamais deve terminar em nós mesmos, mas conhecimento de nós mesmos, olhando para Deus. Conhecimento de nós mesmos para nos voltarmos para Deus. É um conhecimento de nós mesmos que temos olhando para Deus, como que para conhecer a nós mesmos como Deus nos conhece. Conhecimento de nós mesmos olhando para Deus mais do que para nós mesmos, olhando para a bondade dEle, para a misericórdia dEle, para a onipotência dEle, para o amor dEle, que quer nos tirar do buraco em que nos enfiamos, do qual não vamos sair pela nossa própria força, mas pela graça dEle, com a qual devemos querer cooperar. Conhecimento de nós mesmos como criaturas totalmente dependentes de Deus, criaturas pecadoras, mas redimidas pelo sangue de Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem para nos salvar. Morreu na cruz para isso. Enviado pelo Pai, veio voluntariamente, que depois nos enviou o Espírito Santo para nos dar tantas graças em abundância. Somos então criaturas racionais que devemos cooperar voluntariamente nessa obra divina da redenção. Os caros católicos, esse conhecimento de Deus e de nós mesmos nos levará a amar mais a Deus.
E imitaremos assim o amor entre o Pai e o Filho, que faz proceder o Espírito Santo, e desse amor maior a Deus virão as boas obras e a unidade, tanto quanto possível, entre uma criatura e o Criador. É o amor, caros católicos, que nos une a Deus. Amor real, amor que se traduz nas obras de virtude, na vida de oração em primeiro lugar. E da união de cada um com Deus pela fé e pela caridade, dessa fé aumentada pelo conhecimento de Deus e mesmo de nós mesmos, é daí, dessa união de cada um com Deus pela fé e pela caridade, que procederá a concórdia entre nós, a união de corações, a união entre nós semelhante à união das três pessoas da Santíssima Trindade. Quanto mais estivermos unidos a Deus, mais cada um vive da própria vida da Santíssima Trindade, da qual participamos pela graça santificante. E assim, cada um vivendo mais da vida da Santíssima Trindade, viveremos mais da mesma vida. Estaremos mais unidos uns com os outros, porque vivemos da mesma vida da Santíssima Trindade. Estaremos mais unidos uns com os outros, na verdade e no bem, com legítimas distinções, não há dúvidas, mas com união das verdades de fé, com união na busca sincera e simples pelo bem. Claro, uma união que não é vaporosa, uma união que não é simplesmente uma união carismática, mas uma união que é na ordem estabelecida por Deus, ou seja, união que é na fé e nas boas obras dentro da Igreja de Deus, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, união que é na ordem hierárquica que Cristo colocou na sua Igreja, claro, desde que seja sempre na fé e na caridade. Devemos então, caros católicos, procurar tirar esses frutos práticos de tão importante mistério, de tão importante festa da Santíssima Trindade, de tão importante mistério que é a Santíssima Trindade. Um conhecimento mais profundo de Deus, com sobriedade, bom conhecimento de si mesmo e maior amor a Deus, maior amor a si mesmo e ao próximo por amor a Deus e maior concórdia entre nós. E assim será muito mais fácil agradarmos a Deus, evitarmos o pecado e alcançarmos o céu, que é o nosso propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.